Hoje, olha, temos em mãos dados muito curiosos do Censo 2022, que foram divulgados há pouco tempo pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uhum. E o tema? Nomes e apelidos no Brasil. O que salta logo à vista é um contraste, gigante. Por um lado, nomes tão incrivelmente raros que nem sequer aparecem nas listas públicas por causa da privacidade. Exato, por causa do sigilo. E do outro lado, um apelido que é partilhado por milhões e milhões de brasileiros. Os números do Censo 2022 são, de facto, avassaladores. O campeão indiscutível é Silva. A nossa missão hoje é, mergulhar nestes dados, tentar perceber as histórias, os patrões por trás dos nomes, desde os mais únicos aos super comuns. Ok, vamos lá desconstruir isto. Mais de 34 milhões de brasileiros têm Silva no nome completo. 34 milhões. Sim, isto representa 16,76% da população do país. É quase uma em cada 6 pessoas. Uma proporção gigantesca. É um número que confirma a percepção que todos temos, mas vê-lo assim quantificado dá-lhe uma dimensão ainda maior. É um verdadeiro mar de Silvas. Sem dúvida. E só para contextualizar, o pódio dos apelidos mais comuns fica completo com Santos em segundo, Oliveira em terceiro, Sousa em quarto e Pereira em quinto. Todos muito comuns, claro, mas Silva está mesmo noutra liga em termos de frequência. E a explicação para esta popularidade massiva tem raízes históricas profundas e, complexas. A origem do nome Silva é latina, significa selva, floresta ou bosque, era usado na Roma Antiga para identificar pessoas que vinham de áreas florestais. Ah, ok. Com o declínio do Império Romano, o uso diminuiu, mas se ressurgiu com força na Península Ibérica, especialmente em Portugal, ali por volta do século XI. E como é que este apelido atravessou o Atlântico e se tornou tão dominante especificamente no Brasil? Foi levado, como é óbvio, pelos colonizadores portugueses. Há relatos de que alguns colonos adotaram ou usaram o apelido Silva para procurar algum anonimato, ou talvez para se desvincularem de famílias nobres com quem pudessem ter conflitos em Portugal. Era um nome comum, percebes? Não estava diretamente ligado a uma linhagem aristocrática específica na maioria dos casos. Mas a grande explosão da sua prevalência no Brasil está ligada a um capítulo muito mais sombrio da história. A escravatura, imagino. Precisamente. O apelido Silva foi massivamente atribuído a pessoas escravizadas, quer no momento do batismo forçado, quer quando recebiam a alforria. Era uma prática comum dar apelidos portugueses comuns a africanos escravizados e aos seus descendentes, apagando as suas origens. Muitas vezes o apelido vinha com a proposição da Silva. Sim, da Silva. Que podia indicar posse pertencente a um senhor com terras ou associado a matas ou simplesmente origem geográfica numa área de floresta. Não era apenas posse direta. Da Silva podia também indicar origem numa fazenda ou região com matas, uma forma de identificação geográfica imposta. Claro, completamente desvinculada da ancestralidade africana original. Então, o peso de Silva vai muito para além da sua frequência. É um marcador histórico vivo, na verdade. Sem dúvida. O ponto-chave aqui é que este apelido reflete diretamente a estrutura social da colonização e o legado, que ainda hoje se sente, da escravatura no Brasil. Milhões de brasileiros descendentes de pessoas escravizadas carregam o apelido Silva como resultado direto deste processo histórico de apagar identidades e impor novas. É um nome que carrega séculos de história social brasileira. É um legado complexo e, como vimos, onipresente. E claro, quando pensamos em Silva no Brasil de hoje, surgem logo nomes de figuras públicas muito conhecidas. O apresentador Fausto Silva, ou Faustão, o lutador Anderson Silva, a política Marina Silva e o atual presidente Lula da Silva. Sim, os mais óbvios. Mas o artigo da Pure People revela algo que pode surpreender muita gente. A lista de figuras públicas que têm Silva no nome de registro, mas que são conhecidas por nomes artísticos diferentes é vastíssima. Isso é muito comum, sim. A própria prevalência do nome pode ser um fator que leva à busca por um nome artístico mais distintivo, especialmente em áreas como as artes, o entretenimento ou o desporto, onde a marca pessoal é tão importante. A lista que a fonte apresenta tem 20 exemplos, e alguns são mesmo inesperados, começando pela representação. O ator consagradíssimo António Fagundes,
O nome completo dele é António José da Silva Fagundes Filho. A sério? Fagundes é Silva. Sim, e a grande dama do teatro e da televisão brasileira, Fernanda Montenegro. O nome de nascimento dela é Arlete Pinheiro Estes da Silva. Adotou depois o apelido Torres do marido e Montenegro como nome artístico. 2 gigantes da cultura brasileira, ambos com Silva na identidade original. Incrível! Mostra como o apelido atravessa todas as esferas. No desporto, talvez o exemplo mais flagrante seja o Neymar. Nome completo: Neymar da Silva Santos Júnior. Claro, Neymar da Silva. Na música, a lista é longa e variada. Temos a atriz e cantora Paola Oliveira, que na verdade se chama Caroline Paola Oliveira da Silva. A artista Pablo Vittar, um ícone pop, nasceu Fabulo Rodrigues da Silva. O cantor e ator Seu Jorge é Jorge Mário da Silva. A cantora funk e pop Ludmilla chama-se Ludmilla Oliveira da Silva. A cantora Joelma, famosa da banda Calypso, é Joelma da Silva Mendes. É notável a presença em tantos géneros musicais diferentes, não é? Do sertanejo ao funk, passando pelo samba, pelo pop. Exatamente. E continuando na música, o Wesley Safadão, um dos maiores nomes do forró e sertanejo, é Wesley Oliveira da Silva. O mestre do samba, Zeca Pagodinho, tem como nome de registro José Gomes da Silva Filho. O Zeca também. Sim, e recuando na história, até uma figura lendária como Lampião, o rei do cangaço, chamava-se Virgulino Serreira da Silva. Até o Lampião, uma figura histórica de enorme impacto, também em Luno Silva. A lista parece não ter fim. Quase. A fonte ainda menciona outros nomes bem conhecidos que partilham o apelido Silva. A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, o ator Bruno Garcia, o músico Compadre Washington, do Eu-Chan, o ator João Vicente de Castro, o cantor Tony Garrido, do Cidade Negra, a atriz Vanessa Giacomo, os cantores Xande de Avião, Xande de Harmonia e Xande de Pilares. Todos eles Silvas de registro. É uma demonstração impressionante de como um apelido tão comum serve de base para identidades públicas extremamente diversas e reconhecíveis. O que nos leva a refletir um pouco mais sobre as razões para adotar um nome artístico, especialmente neste contexto de um apelido tão prevalente. Que fatores entram em jogo? A procura por distinção para a sóvia, mas haverá mais? Bem, certamente a busca por singularidade é um fator principal. Num meio competitivo, onde a notoriedade é crucial, ter um nome único, memorável ou talvez mais soante pode ser uma vantagem para construir uma marca pessoal forte, o chamado branding. Claro! A sonoridade do nome artístico pode ajustar-se melhor à persona pública que se quer projetar, ou ao género artístico, mas podem existir outras razões. Pode ser uma preferência puramente estética, uma forma de homenagear outra pessoa ou lugar, ou, em alguns casos, até um desejo consciente ou inconsciente de se distanciar da família de origem ou do peso associado a um nome tão comum. Para alguns, talvez, quem sabe, haja também um desejo de se arrastar de um apelido tão marcado pela história da escravatura, optando por um nome que sintam como mais seu, mais neutro ou escolhido por si. Faz sentido, no fundo, uma decisão sobre como se constrói a identidade pública, que pode ou não alinhar-se perfeitamente com a identidade de nascimento, aquela que está no papel. Precisamente, é uma escolha estratégica sobre como se quer ser conhecido, percebido e lembrado pelo público. E um apelido extremamente comum como Silva, apesar da sua história riquíssima, pode ser visto por alguns como obstáculo a essa distinção ou a essa narrativa pessoal que querem construir no espaço público. O IBGE segue regras muito estritas de sigilo estatístico. Certo. Basicamente isto significa que nomes próprios que tenham menos de 20 ocorrências a nível nacional simplesmente não são divulgados publicamente. Menos de 20. Em todo o Brasil. Exatamente. A justificação é proteger a identidade das pessoas, não é? Mesmo quando se lida com volumes enormes de dados agregados. Portanto, esta nossa conversa vai focar-se precisamente nestes dois extremos que o censo, ainda que indiretamente, nos mostra. O quase único e o extraordinariamente comum. Entendido. Mas isso tornam esses nomes que não aparecem ainda mais intrigantes, não é? São quase como uns fantasmas estatísticos. E uma reportagem do G1 foi mesmo investigar alguns destes casos e trouxe à luz exemplos e as suas histórias, claro. Rolanda, Tatner, Krauser, Tauan, Delenir, Junian, Ariolan, Milvon, Naziara, Morrison. Estamos a falar de nomes usados por um número mínimo de pessoas no país inteiro. Menos de 20 pessoas no universo de mais de 200 milhões é uma raridade que, quase desafia a nossa imaginação.
são como ilhas de identidade num oceano de nomes, não é? Nem mais. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. As histórias por trás destes nomes são um mosaico incrível da criatividade e, pronto, das circunstâncias da vida. Olha o caso da Rolanda Marla Costa, do Rio de Janeiro. O nome dela segue uma tradição familiar direta. O bisavô, o avô e o pai chamavam-se Rolando. Há uma linhagem clara. Sim, uma tradição masculina que passou para ela. É uma motivação clássica, digamos assim, para escolher nomes, mesmo que o resultado seja incomum no feminino. Mantém viva a memória da família, claro. Pois, mas depois há reviravoltas giras. O Milvone Júnior, de Campinas, São Paulo, o nome dele foi uma homenagem ao avô Milton. O pai dele, que também se chama Milvone, quis continuar essa homenagem ao seu pai. Ok, interessante. A edição do nome acaba com ele. Não vai continuar. Que dinâmica familiar curiosa. Quer dizer, a homenagem saltou uma geração na forma original e depois foi replicada pelo filho. Mostra bem como as tradições de família podem ser interpretadas e adaptadas de forma mais fluida, não é? Não há uma repetição rígida. Exato. E há casos em que é a sonoridade ou a aparência com outro nome que dita a escolha. O Júnior Freitas, de Ponta Grossa, no Paraná, recebeu este nome porque a mãe achou que soava parecido com o do irmão mais velho, Edilson Júnior. Cria ali uma ligação fonética entre os filhos. A fonética como critério principal é bastante comum, na verdade. Muitas vezes os pais procuram uma certa harmonia, um ritmo entre os nomes dos filhos, mesmo que isso leve a uma grafia ou um nome final bastante invulgar. E nem sempre a escolha é assim pensada, planeada. Às vezes, como no caso da Delmir Padilha, o acaso tem um papel fundamental. Ah, sim. Ela conta que a mãe disse que o nome escolhido era Débora, só que na hora de a registar no cartório, o pai esqueceu-se. A sério? Sim, esqueceu-se do nome combinado e acabou por registá-la como Delmir. Ela até conta com piada que o Google muitas vezes corrige o nome dela para definir. Essa história é extraordinária. Ilustra de forma tão viva como um momento de esquecimento. Uma falha de memória ali num instante crucial pode criar uma identidade nominal única para uma vida inteira. O nome como fruto do acaso, quase. Um ato involuntário. Nós procuramos significado e intenção, mas a história da Delmir mostra que o acaso também é um autor de nomes, não é? Sem dúvida. E a influência da televisão, por exemplo, a Tatner Gomes, de Belo Horizonte. O pai ouviu um nome parecido na TV, achou diferente, achou que soava bem e decidiu que ia ser esse. Foi ao registro e escreveu foneticamente, como o som lhe chegou aos ouvidos. Ah, a transcrição fonética. Exato. Qual era o nome original que ele ouviu? Ninguém sabe. Pois isso é um fenómeno muito presente no Brasil e noutros países também, claro. É uma forma de adaptar nomes estrangeiros ou sons que se ouvem de forma muito particular, resultando muitas vezes em grafias únicas, por vezes bem longe da forma original. Reflete uma apropriação cultural do nome, uma adaptação. E há também homenagens a lugares que talvez sejam menos óbvias. O Morrison Mazuco, de Brasília. O nome não tem nada a ver com o cantor Jim Morrison, como se calhar muita gente pensaria. Eu pensaria isso. Pois, vem da cidade de Morrison, na Argentina, onde o pai dele estudou num seminário. É uma memória afetiva ligada a um sítio. Uma origem geográfica é menos comum do que a homenagem a pessoas, claro, mas acontece. E cria nomes muito distintivos. Liga a identidade da pessoa a um ponto no mapa que foi importante para a família. Temos ainda o Krauser Fernandes, que tem uma ideia vaga de que o nome pode ter sido inspirado num vizinho com um nome parecido, mas nunca encontrou ninguém com nome igual, nem confirmou a história. E a Naziara Santos, cujo nome deriva do nome do pai, Naziane. Nestes casos, vemos a família como fonte, mas de formas diferentes. No caso da Naziara, é uma derivação criativa, não é? Moldar um nome a partir de outro já existente na família. No caso do Krauser, é incerteza. A possibilidade de uma influência de fora, mas não confirmada, o que também faz parte da história do nome. E por fim, há aqueles nomes que parecem mesmo envoltos em mistério quanto à origem. O Tauan Barbosa, do Rio de Janeiro. Ele diz que a mãe acredita que o nome significa algo tipo filho da lua, mas já não se lembra bem de onde veio a ideia ou o nome. Curioso. E uma curiosidade extra na família dele. A esposa chama-se Randa. Com RH, é um nome com apenas 22 registros no IBGE. 22? A história é que era para ser Rana, mas no cartório a mãe registou com RH, do jeitinho brasileiro. Essa expressão do jeitinho brasileiro
capta bem uma certa flexibilidade, às vezes improviso, na forma como as coisas se fazem, adaptando regras ou convenções. Neste caso, a mãe decidiu a grafia ali no momento, à sua maneira, e criou outra raridade. E quanto ao Taumã, a origem perdida ou esquecida é também uma forma de história. O nome existe, a pessoa vive com ele, mas a raiz ou a inspiração inicial perdeu-se no tempo. E ainda o Ariolano, um advogado do Rio Grande do Norte? A mãe simplesmente decidiu dar-lhe este nome, sem explicação, sem origem conhecida, uma escolha, pronto, pura e simples. O que se torna notável, quando olhamos para este conjunto todo de histórias, é precisamente a imensa variedade de motivações por trás de um nome raro. Não é só a tradição familiar ou a homenagem a alguém. Temos a influência dos média, a transcrição de um som que agradou, a homenagem a um lugar, erros ou esquecimentos no registro. Sim, como o pai da Delinir. Exato. Derivações criativas de outros nomes, a busca pela sonoridade e, claro, a pura invenção ou escolha sem uma origem clara ou que se recorde. Portanto, a lição principal daqui é que a singularidade nos nomes brasileiros nasce de um leque surpreendente de fatores, não é? Pinta um quadro de extrema personalização e, por vezes, de pura aleatoriedade na forma como a identidade nominal é dada. Cada nome destes é um pequeno universo de história familiar e cultural. Exatamente. Reflete uma enorme criatividade individual e familiar, mas também a contingência, o acaso. Isto levanta uma questão interessante sobre a própria natureza de escolher um nome. Um ato que percebemos como muito pessoal e significativo, mas que pode ser moldado por tradição, afeto, influências externas e, como vimos, ocasionalmente por fatores completamente aleatórios ou esquecimentos momentâneos. É uma perspectiva que nos faz pensar sobre a origem dos nossos próprios nomes, não é? Bom, percorremos um caminho fascinante, não foi? Guiados pelos dados do Censo 2022 e pelas histórias que eles revelam, fomos dos exemplos quase únicos, nomes como Delinir ou Tatner, nascidos de circunstâncias tão pessoais e às vezes, tão fortuitas, até à imensa família Silva, um apelido partilhado por milhões e cujas raízes estão tão profundamente ligadas à formação histórica e social do Brasil. Fica claro que os nomes são muito mais do que simples etiquetas. Eles carregam história, identidade pessoal, familiar e são um espelho de tendências sociais e culturais. O que é realmente revelador aqui é precisamente isso. O conjunto de nomes de uma nação funciona como um reflexo da sua trajetória histórica. A colonização, as várias vagas de imigração, o impacto profundo e duradouro da escravatura e também da sua cultura contemporânea, a criatividade na hora de nomear, o peso da tradição familiar, a influência dos média globais e das modas. Os nomes são marcadores potentes de identidade tanto a nível individual como coletivo. A raridade de um Tauã e a omnipresença de um Silva contam, cada um à sua maneira, capítulos diferentes da complexa história do Brasil. É uma forma muito interessante de olhar para algo que usamos todos os dias sem pensar muito nisso, não é? O nosso próprio nome. E isto deixa-nos com uma questão em aberto, algo para ficarmos a pensar. Se considerarmos, por um lado, a história carregada por trás de apelidos massificados como o Silva, frequentemente ligados a um passado de subjugação e apagamento de identidades originais, e, por outro lado, a tendência crescente para nomes próprios cada vez mais únicos, personalizados, por vezes até inventados, como vimos nos exemplos raros, Sim. Como poderão evoluir os padrões de nomes no Brasil nas próximas décadas? Que novas dinâmicas sociais, culturais e históricas nos contarão os nomes que vão ser registados até o próximo censo? É uma janela, acho eu, para pensar sobre a contínua construção e reconstrução de identidade brasileira através da linguagem mais fundamental da nossa identificação, o nome.